Olá, povo querido, sejam bem-vindos a mais um Entre a Gente. E nessa temporada nós estamos aí com a participação especial do Homem da Casa. João Lúcio está com a gente, acrescentando muito as questões que foram colocadas aqui para nós dois respondermos. E a gente espera que esteja abençoando você. Se você já nos segue, que bom que você está aqui com a gente e a gente espera estar te abençoando. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Depois que terminar esse programa, se inscreva no canal, isso abençoa a gente. E assine também, acione o sininho para você receber as notificações de quando a gente postar sempre conteúdo novo. E vem coisa boa por aí. Então, se eu fosse você, eu me inscrevia. Vamos lá. Pergunta da @Dani Araújo 86. Fala, Dani. Relacionamento com as sogras. Como lidar? Muito legal a sua pergunta, Dani. A gente tem que se lembrar que... E agora eu estou vivendo isso, e está sendo mais fácil para mim me lembrar, que um dia, eu estou falando agora como sogra, né? Um dia eu cheguei na vida da Singleton, mãe do João Lúcio. O João só existe porque a Singleton é mãe dele. Então a minha relação como nora é ver a minha sogra como uma figura a quem eu devo respeitar como eu respeito minha mãe. Por quê? Porque ela existe que o amor da minha vida existe também. Meu marido foi gerado porque ela existe. Então, a primeira coisa, eu devo ver a minha sogra com o mesmo respeito com que eu vejo a minha mãe. Segunda coisa, entender que o amor de sogra e de esposa, né, de mãe e de esposa, não concorre. A minha nora, ela dá para o meu filho atenção e ela vai dar para ele filhos, se Deus quiser. Ela vai dar para ele coisas que eu como mãe não posso dar. E ela, como esposa dele, ela não vai poder dar para ele o que eu já dei até aqui. Então eu cuidei do Miguel desde bebê, eu protegi o Miguel desde bebê. Então isso... A Thaís não pode fazer pelo Miguel, eu já fiz. Agora é o tempo, é a estação para a Thaís cuidar do Miguel, para a Thaís viver coisas com o Miguel que eu, como mãe, não sou autorizada a viver. Então a gente tem que entender que são afetos que não concorrem, porque eles são diferentes, com propósitos diferentes. É muito ruim quando você encara a sua nora ou encara a sua sogra como rival. Isso é demoníaco, porque não rivaliza aquilo que não é igual, não disputa poder. Se cada uma respeitar o espaço da outra, isso vai ser delicioso de levar. Hoje eu encaro a Thaís como minha filha. Mas eu fui preparada para isso. A minha mãe, por exemplo, ela nunca foi uma sogra neurótica. Eu nunca vi a minha mãe falando mal das minhas cunhadas. Eu nunca vi a minha mãe apoiando os meus irmãos se eles estavam errando. Eu nunca vi a minha mãe falando com meus irmãos aqui: sua mulher não cuida de você como a mamãe cuida. Mamãe cuida de você. Isso é uma falta de sabedoria, isso é uma tolice. Se a sua sogra faz isso, perdoe. Se você é a sogra, não faça. A Bíblia diz assim: deixe o homem, pai e mãe, e una-se à sua mulher. É uma ordenança bíblica. Então tem que cortar o cordão umbilical. Nós, como mulheres, temos que entender que nós chegamos na vida de uma outra mãe, pegamos esse filho dela para nós, ele vira o nosso marido, mas que o ciclo continua. Ontem eu fui nora, hoje eu sou sogra. Então, você deve semear aquilo que você quer colher. Se eu estou falando com você que é sogra, eu quero dizer para você: deixe o seu filho ir. Ele é importante, ele é amado, ele é seu filhinho querido, mas agora ele precisa de construir um casamento feliz. E entenda que o seu amor não é comparável ao amor da esposa. O amor da esposa é uma coisa, o amor de mãe é outra coisa. E eles não devem disputar. Acolha o seu filho e acolha a sua nora como se ela fosse sua filha. Respeite o espaço dela. Mas ela não sabe de nada, Helena. Deixa ela aprender. Um dia você foi jovem e teve que aprender também, não teve? Então deixa a sua nora aprender, deixa eles ter a experiência deles. Não se meta.
Ok? Agora, posso falar isso como nora, como sogra. Brava. Como sogra, estou falando isso como sogra. Agora eu vou falar com a nora. Nora, a Bíblia manda a gente honrar pai e mãe. Eu gosto da tradução do nome de sogra no inglês, que é mãe na lei. Não, Nora, filha na lei. Filha na lei. Então, se a sua sogra não está tendo sabedoria, então que você tenha. Respeite o espaço dela, trate ela com honra. Isso não significa concordar com tudo que a sua sogra faz, mas conversa com ela respeitosamente. Você não conversa com sua mãe respeitosamente? Bom, eu pelo menos espero que sim, né? Porque a Bíblia fala pra gente honrar pai e mãe, não é só quando a gente é solteiro, não. Depois que a gente é casado também. Você não deve mais obediência aos seus pais, mas você deve respeito a eles sempre. Então, conversa com a sua sogra. Se ela está sendo muito invasiva e tudo, chega perto dela, conversa com ela numa boa, honestamente, abrindo o seu coração, dizendo, afirmando a ela, olha, eu quero fazer o seu filho feliz e eu preciso da sua ajuda. E você está sendo muito invasiva. E tu deixa eu aprender. Se você quer me ensinar alguma coisa, eu quero aprender, mas tem um espaço que a sogra não pode entrar. Então tenta dialogar, mas gente, nunca perdendo o respeito, nunca desacatando. E outra coisa, não varre para debaixo do tapete. Não pense em você que você eu não quero criar conflito, então deixa para lá. Isso vai virar um tumor. Se a sua sogra teve uma atitude que você não gostou, deixa a raiva passar, respira fundo, chama ela para um café, para uma tarde de compras, faz um agrado para ela e fala, sogra, você é como uma mãe para mim, então eu vou abrir meu coração para você. Aquilo que você fez, eu me senti assim, assim, assim. Abre o seu coração. Entendeu? Porque aí você também vai abrir o espaço para ela abrir o coração com você e vocês construírem uma amizade. Chama Deus para esse relacionamento, gente, porque não tem nada mais conflituoso na vida de um homem que a mãe e a mulher dele brigando. Então, em nome de Jesus, não dê lugar ao diabo no casamento de vocês. Trata sua sogra com honra, trata sua nora como filha, com respeito. Eu acho que o ponto de partida aí é o respeito. É o ponto de partida para que a relação fique positiva e se desenvolva dentro de um ambiente saudável. O respeito, então, é fundamental. Agora, do lado dos homens, né, a gente vê muitas vezes as piadinhas, as chocarrices, as brincadeiras em relação à sogra, né? E é claro que existe um limite também para essas brincadeiras. Cuidado com isso, porque às vezes, em nome de se estar fazendo uma brincadeira, você acaba agredindo, ofendendo, e às vezes ofende não a sogra, mas às vezes a esposa, né? Às vezes o cunhado, às vezes o sogro, por estar se dirigindo à sua sogra de uma maneira jocosa, ultrapassando os limites. Mas eu acho, sabe, que quando a gente encontra a mulher da nossa vida, é uma oportunidade tão maravilhosa de relacionamentos saudáveis e de trazer alegria e mais amor para a sua vida. A gente às vezes desperdiça por uma cultura. Ah, não, sogra é sempre chata. Não. Eu acho que a relação que deve ser estabelecida entre cada um de nós e a sogra e o sogro é a mesma relação de pais e mães. Então, tudo bem, alguém pode dizer que eu sou suspeito para falar, porque a minha sogra, ela é maravilhosa, ela é um doce. Ela sempre foi muito carinhosa, cuidadosa, respeitosa, e eu não tenho nada para reclamar da vovó Helena como sogra. Mas, desde o início do namoro, e quando o relacionamento foi caminhando para o casamento, e depois do casamento, sempre houve um interesse de ambas as partes de criar um relacionamento muito mais próximo de mãe e filho. E eu acho que esse é que é o objetivo que a gente deve traçar. E agora, como sogro também, é da mesma forma. Desde quando Miguel trouxe a Thaís para casa como namorada e o relacionamento foi ficando sério e a gente viu que ia dar em casamento, eu sempre procurei tratar a Thaís como mais uma filha que estava chegando. E eu a trato, e eu vejo a Thaís como mais uma filha. Então, acho que esse deve ser o nosso objetivo. Só para encerrar essa questão, gente, eu quero dar uma palavra para os homens. A Bíblia é clara: deixe o homem pai e mãe. Deixe o homem pai e mãe e una-se à sua mulher. Os filhos que se casam, mas continuam
Ah, você tem que aprender com a minha mãe a cozinhar. A comida da mamãe é que é boa. A casa da mamãe é que é boa. Ou não sai da casa da mãe e deixa a esposa à deriva. Gente, corta o laço, ok? Se é para manter o afeto, é para manter o respeito, é para ir lá domingo comer comida gostosa em família. Levar os filhos quando chegarem. Né, para os avós curtirem. Mas entenda, agora a mulher da sua vida é a sua esposa. É a sua esposa, é com ela que você vai construir uma família. E desse relacionamento depende a saúde emocional dos filhos que virão. Então, em nome de Jesus, gente, para o Miguel me respeitar, para me amar, para continuar tendo uma relação afetiva forte com a gente pode viajar junto nas férias, a gente pode passar coisas juntos, a gente pode trabalhar juntos, mas a mulher da vida do Miguel é a Thaís, ok? Você que é mãe de meninos pequenos, já entenda isso. Os nossos filhos estão conosco por um período, ok? Eles não são propriedade nossa. Esse sentimento de propriedade, de posse, deforma e atrapalha o casamento dos filhos. Então você que é homem, deixa o homem pai e mãe, una-se à sua mulher e sejam os dois uma só carne. Agora a carne da sua carne é a sua esposa. Pergunta da @tatalac. Helena, em algum momento você teve dificuldade em ser uma esposa submissa? Sim. Sim, tive, principalmente porque eu tenho um temperamento muito forte. Eu sou mandona de natureza, e desde criança, e eu não entendia direito o que significava, o que era submissão bíblica, né? Hoje eu entendo a submissão bíblica. Não, a submissão bíblica não é ser capacho, gente, não é ser objeto de abuso, não é uma pessoa desprovida de personalidade, de sonhos e de objetivos. A submissão bíblica nada mais é do que reconhecer a autoridade do marido e dar suporte a essa autoridade, né? Dar apoio a essa autoridade, não criando conflitos pela desunião. Então, tanto é que quando acaba o capítulo de Efésios, onde Paulo fala sobre a submissão feminina ao seu marido, e onde ele também fala para o marido amar a esposa como Cristo ama a igreja, ele fala assim: as mulheres respeitem seus maridos. Então eu entendi. Por exemplo, eu respeito uma autoridade constituída, eu respeito o meu patrão, eu respeito o guarda de trânsito, não é? Ele não precisa de me convencer de nada, ele toca o apito e eu paro, porque eu entendo que aquilo é para o meu bem, é para o bem coletivo. E eu acho que é isso que é a submissão. Não é uma relação abusiva, ok? É uma relação de ordem. Então, quando eu entendi isso, ficou muito mais fácil, porque primeiro eu reconheci a autoridade dele. Segundo, eu percebi que ele era um cara que exercia autoridade gentil. Não é o autoritarismo, é a autoridade. Nós falamos sobre isso no programa retrasado. Não é autoritarismo, é autoridade. Quem é autoridade, não precisa ficar lembrando o outro que é autoridade. Eu que mando, tem que ser do meu jeito. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo, né? Então eu vi que o João exercia liderança, e que quando eu me rebelava, eu só criava conflito. Não, mas por que tem que ser assim? Não, mas eu não quero que seja assim. E não sei o que, não sei o que. Então, o que o João fazia? Então vamos conversar, Helena. E a gente conversava, e ele me convencia. Ou às vezes ele era convencido, tá certo, Helena, no seu ponto de vista é melhor, né? E aí, à medida que eu fui buscando a Deus, e eu fui me relacionando com Deus, eu entendi que o chamado à submissão não é só entre marido e mulher. É entre irmãos, entre cristãos, entre pais e filhos, né? A gente está sempre numa relação em que há uma pessoa instituída como autoridade sobre nós. Hoje isso está sendo distorcido e desvalorizado, mas numa família tem que ter uma liderança, numa empresa tem que ter uma liderança, tem que ter alguém que assuma a responsabilidade, entendeu, gente? E eu quero dar suporte. Quem tem que assumir a responsabilidade aqui em casa é o João. Então, eu dou para ele todo o suporte para que ele desempenhe bem essa autoridade, sem se tornar autoritário e cumprindo o papel que é nos proteger, nos nutrir, nos suprir, cuidar de nós, né? Nos liderar, né? A liderança ela não tem que ser abusiva. Então, quando eu entendi isso,
Aí ficou fácil me submeter. Saber submeter-se a alguém e ter que se submeter-se a alguém, na verdade, é algo que é muito saudável e nos livra de nos tornarmos tiranos. É Sim. muito importante que a gente sempre tenha alguém a quem nos submeter. E dentro do contexto do casamento, acho que para resumir tudo que a Helena falou, as palavras aí ligadas à submissão da esposa ao marido, acho que podemos resumir em respeito, que para nós homens é fundamental a gente ser respeitado, e suporte, que para nós homens também é de extrema importância encontrarmos suporte na esposa para aquilo que a gente precisa fazer. De nossa parte, que fomos instituídos pelo Senhor como cabeça, não no sentido de uma maneira individualista ou egoísta, tomar todas as decisões sem ouvi-la. Ou tirana, né? Exato. Ela é suporte exatamente para que a gente a considere, a ouça e receba dela elementos que nós, como homens, às vezes não percebemos, né? A mulher consegue perceber os detalhes muito mais do que nós, que somos focados. E liderança não é você ditar as regras e as outras pessoas obedecerem cegamente. É você saber administrar todos os potenciais que estão ali à sua disposição. E sem dúvida nenhuma, se você escolheu essa mulher aí para ser sua esposa, ela tem muito potencial que você já identificou. Então a sua liderança gentil é você saber como usar isso, como lidar com isso, como promover isso daí. Uma liderança saudável, ela não corta as asas, ela dá asas, né? Ela promove, ela encoraja, ela reconhece o potencial e ela faz esse potencial florescer. Então, quando a gente está debaixo dessa liderança, gente, para mim não é um peso me submeter, é totalmente tranquilo, porque eu percebo essa liderança que me impulsiona, que me libera, que me empodera, né? Vamos dizer assim. Pergunta misteriosa. Gente, quando é pergunta misteriosa, é porque às vezes o conteúdo da pergunta é um conteúdo um pouco mais delicado e a gente quer preservar a identidade da pessoa que está fazendo, ok? Estou noiva há 2 anos, ainda não temos condição de casar e caímos em pecado. E agora? Agora. Arrepende, recebe o perdão, se houve arrependimento de fato, e não peques mais, como Jesus fala, né? Nós acreditamos, pessoal, no sexo como um privilégio para ser desfrutado dentro da proteção do casamento. Nós entendemos isso, você é livre para discordar, mas quando nesse versículo mesmo que a gente citou aqui, Deus estabelece uma ordem. Na nossa perspectiva é isso. Deixe o homem pai e mãe, ou seja, se torne independente financeiramente, emocionalmente, né? Se torne autossuficiente. Não é autossuficiente a palavra que eu estou procurando. Não é autônomo também. É autônomo, ganha autonomia, né? Deixa o homem pai e mãe. Una-se a sua mulher pela aliança. A sua mulher. Compromisso. É um compromisso com uma mulher. E sejam os dois uma só carne. Isso fala do envolvimento sexual, ok? E gente, é literalmente isso. Na relação sexual, não há uma união só de corpos, né? Há uma união de propósitos, há uma união de almas. Então, a relação sexual pra gente é algo sublime, não é algo banal, como muitas pessoas consideram banal, ok? Agora, vocês estão noivos, vocês já namoram, estão caminhando para o casamento, e aí escorregou, pecou, arrependam-se e vamos procurar jeito de casar, gente? Vamos. Se vocês já sabem que vocês querem um ao outro, que vocês querem se casar um com o outro, acredito que sim, porque vocês já estão noivos. Então, fujam de situação que leve vocês a pecarem novamente, porque quando a gente começa a beber dessa delícia que é o sexo, a gente vai ficar mais vulnerável a querer mais e mais e mais. Então o vai não peques mais precisa de atitudes práticas, que vocês devem conversar mesmo sobre isso. Existem circunstâncias que vocês vivem hoje, como namorados, como noivos, que podem levá-los a ceder à tentação de passar do limite mais uma vez? Existem algumas situações práticas no cotidiano assim? Evite-as, conversem,
Às vezes, se um está caminhando para ela e o outro está desapercebido, um está desapercebido e o outro ficou ligado, chama atenção, meu bem, vamos parar por aqui, não vamos entrar nessa situação não, porque isso pode nos levar a cometer o mesmo erro que já cometemos. Então, vocês têm que ter esses combinados e tem que evitar circunstâncias em que vocês vão ser, não é que vocês vão chegar a ponto de cometer o erro, evitar circunstâncias em que vocês serão tentados a isso. A gente tem que evitar ser tentado, se é algo em que você já caiu uma outra vez atrás. Né? A gente tem que se lembrar que arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de direção. Tem gente que fala, eu arrependo, daqui a pouco está fazendo a mesma coisa, eu arrependo de novo. Não arrependeu. Quando você arrepende, você muda de direção, muda de atitude para que aquilo não aconteça novamente. Você vai evitar a todo custo viver circunstâncias que levem você para essa queda. Agora, gente, vamos falar de boa aqui. A gente não tem condição financeira de casar. Gente, eu tenho visto milagre de gente que dá o primeiro passo e Deus supre. Deus é o maior investidor em casamentos, ok? Então, vamos parar de dar pretexto, porque se acontece uma gestação indesejada, no instantinho arruma jeito de casar. Não é assim? A gente já vê isso aí muitas e muitas vezes. Então, firma um propósito, nem que faça um casamento mais simples, gente. Entendeu? Vai lá, casa no civil, depois faz uma cerimônia só para a família e tudo. Aluga, os dois trabalham, então um paga o aluguel, outro paga a luz, pede Deus para abrir portas, coloca diante de Deus, Senhor, a gente quer se casar, nos ajuda, nos abençoa. Às vezes a gente traz, não tem jeito, e eu tenho visto tanta gente que quando se posiciona, vamos casar, e põe a mão no arado, Deus abre as portas e abre as janelas do céu enviando bênção. Porque Deus criou a família e Ele é o principal interessado na família. E não é que você vai abrir mão dos seus sonhos, não. Acho que os sonhos devem ser sonhados e apresentados ao Senhor e crer que o Senhor vai realizá-los se não tiver nada fora do propósito dele. Mas às vezes a gente estabelece algumas coisas por imposição de uma sociedade. Olha, tem que ser assim, o casamento tem que ter isso e aquilo. E na verdade, muito disso daí, em muitos casos, é puro comércio. Então, conversem sobre isso também. Às vezes vocês pensam que precisa de um investimento muito maior do que de fato é necessário. E estão protelando ali esse tempo de estarem assumindo o compromisso do casamento. Mas eu quero dizer o seguinte, o primeiro passo eu acredito que vocês já deram, que foi reconhecer que houve um erro. Né? Pergunta da Isabela N. Bonucci. Vocês sentem ciúmes um do outro? Quem é o mais ciumento? Não sei dizer quem é o mais ciumento, não, mas é claro que a gente sente ciúme um do outro. Houveram circunstâncias, obviamente. Hoje nós temos 30 anos de casados, então essa é uma área, um sentimento que a gente não lida com problemas relativos a isso. Né? No início do casamento, no início do namoro, isso é mais efervescente. Né? E à medida que você vai construindo a sua vida a dois, a confiança vai permeando e regando todo esse relacionamento. Essa confiança ela vai tomando lugar da insegurança, e mesmo que surja uma situação ou outra que possa levar a um ciúme, é algo que é perfeitamente superado pela consistência do relacionamento, das demonstrações de amor e respeito e cuidado um com o outro. Então elas são episódios que vão se tornando cada vez mais raros, né? Agora, eu acho que todo relacionamento ele precisa de uma dose de ciúme, uma dose bem pequena que demonstra o zelo, que demonstra o carinho, que demonstra o afeto. Né? Não é muito grande essa dose, não. E se você é uma pessoa que tem dificuldade nessa área porque o ciúme é exacerbado, repense isso, converse isso, reflita, busque ajuda, porque o ciúme pode estragar uma relação, pode oprimir o outro, pode impedir, inclusive, você mesmo de demonstrar o amor e o respeito, porque o ciúme, a base do ciúme é a insegurança.
Né? E nada pode ser construído de uma forma muito sólida em cima de algo inseguro, né? Eu não gosto. Eu não seria feliz se eu fosse casar com uma pessoa ciumenta. Eu seria muito infeliz. Eu acho que o ciúme é a expressão da falta de confiança e a gente tem que cuidar realmente porque ele é uma erva daninha. O João bem colocou aqui que o zelo. Eu nem chamaria de um ciúme um pouquinho, eu chamaria de um zelo, de um cuidado. E como é que é esse zelo? Às vezes você vê que o seu cônjuge está numa situação onde ele pode se tornar vulnerável e ele pode pecar. Então, quando você percebe isso, aí é a hora de sentar e conversar. Olha, eu não estou gostando da sua relação com fulana porque ela é uma amiga próxima, está muito afetiva, está tocando muito e eu te conheço, então eu gostaria que você evitasse, entendeu? Eu acho que isso é zelo e quando você vê que o cônjuge, seja homem ou seja mulher, está numa situação que pode levar a pecar, pode desandar, você está percebendo isso, converse. Mas converse com civilidade, com respeito, com carinho, ok? Esse negócio de agressivo, eu vi, você deu bola, você fez, você aconteceu, acusações, realmente é uma hora de repensar o relacionamento. Principalmente se é namoro, essas coisas a gente vê no namoro, gente. Essas coisas a gente vê no namoro. Para com essa ideia de que depois que casar eu mudo ele, não muda não. As coisas que a gente tem que enxergar no cônjuge fundamentais, a gente tem que enxergar durante o namoro. Então, quando o cara... ciúme excessivo pode se tornar uma possessão que vai oprimir a outra pessoa. Pode se tornar violência, gente. Pode se tornar violência. Então, não brinca com esse negócio. O ciúme existe onde há insegurança, deve ter muita conversa, muito diálogo. Dependendo do caso, às vezes a base da insegurança é um relacionamento do passado, tudo vale até uma terapia, ok, para resolver essa questão, mas a gente não deve ver com naturalidade o ciúme dentro do relacionamento. Agora, um alerta também. Não crie circunstâncias para o seu cônjuge ficar com ciúme de você. É óbvio que todos nós precisamos e devemos desenvolver e ter amizades. Isso é óbvio. Isso qualquer pessoa precisa. Mas quando você casa, presta atenção nisso. Quando você se casa, sua esposa tem que ser a sua melhor amiga. Seu marido tem que ser o seu melhor amigo, dizendo para as mulheres. Então, cuidado. Se você está começando a desenvolver amizades muito profundas, muito próximas com alguém do sexo oposto, isso pode ser uma brecha. Sim. E isso vai suscitar ciúme no seu cônjuge e pode, de fato, levar a um problema. Então, faça amizades, mas a sua melhor amiga tem que ser sua esposa. Última pergunta da @tagarcia. Uma breve explicação sobre a Trindade. Tá, isso o curso teológico não consegue dar uma breve explicação sobre a Trindade. Imagina, são três, mas ao mesmo tempo é um só, uma unidade perfeita. Como que brevemente, de uma maneira simples, se explica esse fenômeno? Agora, a gente sabe, a gente crê que é um Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são três pessoas distintas que funcionam numa unidade perfeita. Talvez a nossa mente humana, ela é muito limitada para perceber a profundidade do mistério da Trindade. Mas o que a palavra de Deus diz que é Pai, é Filho e é o Espírito Santo? Que são três pessoas distintas, porque Jesus disse: eu vou para o Pai. Jesus orava ao Pai, ele ensinou a oração fazendo a gente dirigir ao Pai. Ele disse: quando vocês orarem, vocês vão orar ao Pai em meu nome, né? Em nome de Jesus. E ele falou: eu vou, porque se eu não for, ele não vem. Quem? O Espírito Santo. Então eu vou e ele virá e vai ensinar vocês todas as coisas. Então isso deixa claro pra gente que são três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas vivendo como um. O que é viver como um? Dá até temor, sabe, gente, da gente falar sobre a Trindade, porque é um assunto tão profundo e tão sério que dá até temor da gente estar falando uma heresia. Mas vamos fazer um paralelo aqui. Quando Deus planeja o homem para a mulher e a mulher para o homem, ele fala assim: deixa o homem pai e mãe, nós já citamos isso aqui, e torna-se os dois
uma só carne, vocês vão funcionar como um, vocês vão ter uma unidade plena, vocês vão caminhar na mesma direção, vocês vão ter o mesmo objetivo, vocês não vão disputar por poder entre vocês vão completar um ao outro, vocês serão parte um do outro. Lá em Efésios, quando Paulo fala da maneira como o marido deve lidar com a esposa, né? Fala assim, ama a sua esposa como você ama a sua própria carne, como você ama você mesmo. Você não ama e protege você mesmo? Então, da mesma maneira, não é diferente, você vai amar e proteger a sua esposa. Mas é claro, a gente, na nossa percepção, isso é muito abaixo, né? Porque nós sofremos a corrupção do pecado, a unidade que nós experimentamos. Eu tenho um casamento feliz com o João, tem hora que a gente fala as coisas ao mesmo tempo, a gente pensa do mesmo jeito, a gente olha, só de olhar, a gente já sabe o que o outro pensa, mas nós somos uma versão muito imperfeita dessa unidade plena que a gente acredita que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo, né? Pegando esse exemplo do casal, depois que eu me casei com a Helene, que o casamento foi acontecendo e se desenvolvendo, eu não deixei de ser João, mas até mesmo sendo João, tem muito de Helena em mim, em qualquer lugar que eu me comporte. A Helena nunca deixou de ser Helena, existe a individualidade, mas após o casamento tem muito de João naquilo que a Helena faz. Isso é perceptível. Eu sei que é difícil de compreender. Pensando na Trindade, às vezes lá muito tempo atrás eu explicava, e às vezes eu ouvi explicações de que são 3 pessoas, como se fossem 3 diagramas, né, pensando na matemática, que tem algo em comum, uma interseção entre os 3, mas não é isso. Não é isso. É muito mais do que isso. Cada um individualmente, quando está atuando, não deixa de ter os outros 2 ali naquela ação específica. Presente totalmente. É complicado a gente falar sobre a Trindade de uma maneira objetiva, e mesmo os teólogos mais profundos, os estudiosos mais profundos, é um assunto que é misterioso demais para nós. É uma sinergia, uma unidade plena, perfeita, os 3 em um. Eles funcionam como um só, um afirma o outro, um confirma o outro, um não disputa poder com o outro, não há uma figura que se destaque mais na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É tão profundo que é uma das características que difere o cristianismo de todas as outras religiões, né? É isso aí. É monoteísmo, não é panteísmo. É, exato. Né? Então, monoteísmo, um só Deus. Um só Deus, ok? Eu espero que a gente tenha te ajudado de alguma forma, mas é um assunto muito profundo para a gente cuidar de uma maneira tão superficial. Deus abençoe vocês. Eu espero que esse programa tenha te abençoado, te encorajado. Deixe o seu feedback aqui embaixo, nos comentários. Se está te abençoando, conta pra gente, porque isso também deixa o nosso coração quentinho e encorajado a permanecer e a continuar. Se você não gostou de alguma coisa, deixa a sua crítica, a sua sugestão, mas faça isso gentilmente, tá bom? Porque a gente tenta tratar todos vocês aqui respeitosamente e a gente gostaria que vocês também entrassem nessa amizade respeitosa conosco. Se você gostou, curte. Se não gostou, comente, deixe a sua sugestão. Se você já é inscrito, fique à vontade entre nós. A gente espera cada vez criar mais conteúdos para te abençoar. E se você não é inscrito, se inscreva agora. Vai lá, se inscreva, é rapidinho, é fácil e também nos abençoe. Deus abençoe vocês e a gente se encontra na semana que vem aqui em mais um Entre a Gente.